Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao nosso canal, o canal da Editora Betel, o canal que promove a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates, estou aqui mais uma vez reunido com os meus amigos de todas as semanas, o pastor William Barros e o pastor Marcos Santana, para junto nós darmos sequência ao estudo da nossa Revista Betel Dominical desse trimestre que estamos estudando, cujo tema é Apocalipse, mensagens sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus. Lembrando que esta preciosa revista, aqui do segundo trimestre de 2022, é comentada pelo pastor William Barros. E hoje o vídeo é sobre a lição de número 5, que tem por título A Realidade da Grande Tribulação. Peço a você agora que pegue a sua Bíblia, por favor, pegue a sua revista e também pegue o seu plano de aula. Eu trouxe o meu aqui, o planinho de aula, né? Uma caneta, porque nós vamos começar agora o nosso estudo. Eu quero chamar aqui a sua atenção, no bom sentido, para dizer a você que esta é a aula de número 5. Já desde a aula 1, nós colocamos este novo plano de aula. Eu tive dando uma melhorada nesse plano e eu trouxe aqui algumas novidades aqui para auxiliar você, professor. Eu não sei se você já teve o cuidado de baixar o plano e verificar que eu fiz aqui algumas mudanças para melhorar. Então eu trago aqui, além do resumo da aula, além das linhas que eu deixo aqui, muito favoráveis para você fazer as anotações, né? Tem aqui em cada ponto, eu deixo aqui o meu resumo, que é o resumo do foco na lição, né? E umas linhas para você colocar suas observações. Além disso, professor, eu trago aqui agora as duas últimas páginas desse PDF, eu trago aqui planejamento do professor. Devo orar por quais motivos? Para você colocar aqui os motivos de sua oração. Verdade central da lição. Qual é a verdade central da lição que nós estamos estudando? Isso é para você, professor. Você que vai estudar e vai colocar aqui. 3. Principais ensinamentos da lição. O que você acha que a lição está ensinando? Quais são os principais? 4. O que eu quero que os meus alunos aprendam? Olha que legal! Você já leva isso muito bem trabalhado. 5. Como vou começar a aula? Você vai começar a aula que jeito? Vai começar pelo fim? Vai começar pelo meio? Vai começar pelo início? Vai começar por uma ilustração? Vai começar por um vídeo? Vai começar convidando alguém para trazer um resumo? Não sei, cada professor tem o seu critério e o Espírito Santo há de dirigir cada um de acordo com a necessidade de cada igreja. 6. Aplicações para a vida dos alunos. Quais são as aplicações que a presente aula está dando? 7. Pontos para refletir e debater em sala. Você já vai levar os pontos que você quer trazer reflexão e debate em sala de aula. 8. Como vou encerrar a aula? E 9, metas para a semana para você distribuir aos alunos. Quais são as metas que você quer? É importante isso. Então eu senti de Deus uma direção do Espírito Santo e elaborei então para você este plano de aula. Este plano de aula você só encontra no vídeo Foco na Lição, na descrição do vídeo lá embaixo da aula correspondente. Então o vídeo da aula 5, que é este, foi ao ar segunda-feira. Você vai ver lá, você vai ver este plano de aula. Você baixando ele, você vai ter então condição de, além de preparar a sua aula baseado no que você vai falar, você agora também trazer essa novidade. Era isso que eu queria trazer para você, de novidade, que eu acho isso extremamente importante, ok? Então, dado esse aviso importante, que eu acho extremamente importante, eu, nesse momento, quero dar aqui as boas-vindas aos meus convidados, aos convidados da semana, ao pastor William Barros
que vai dar agora a sua saudação. A paz do Senhor, pastor William Barros. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui mais uma vez, nessa feita para a nossa quinta aula do nosso trimestre sobre a realidade da grande tribulação. Nosso textuário vai dizer o seguinte, em 1 Tessalonicenses 1,10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E a nossa verdade aplicada vai dizer o seguinte, o nosso Pai Celestial que enviou seu Filho Jesus para nos salvar, também livrará seu povo da ira divina que virá. Muito bem, pastor William Barros, então quero dar a minha saudação também ao pastor Marcos. Paz do Senhor, pastor Marcos, seja bem-vindo, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros, aos nossos irmãos. Os objetivos da lição de número 5 são mostrar a importância das 70 semanas no Apocalipse, ressaltar o papel de Israel no quadro profético e revelar o cuidado de Cristo com a sua noiva. Textos de referência: Daniel, capítulo 9, versículos 24, 25 e 26. Convido os irmãos para estarmos agora orando. Pai nosso que estás nos céus, Senhor do céu e da terra, glórias ao teu nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Glorificamos o nome do Senhor pela tua grandeza, majestade, sabedoria, perfeição em todas as tuas obras e também no teu plano para conosco. Que o teu Espírito Santo nos dirija, nos conduza, nos esclareça. Que vidas sejam despertadas, renovadas e fortalecidas para a edificação da igreja e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a lição de hoje é importante estarmos atentos. Ela aborda apenas alguns aspectos da grande tribulação. Outras lições dessa nossa revista estarão enfatizando esse mesmo período, mas abordando outros aspectos. Vide as lições 8, 9 e 10. O texto base da lição de hoje é Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. É o texto que registra a mensagem que Gabriel transmitiu a Daniel sobre 70 semanas estão determinadas. Nós vamos ver a conexão entre este texto e a mensagem em Apocalipse. Nós podemos dizer que a mensagem em Apocalipse é a expansão da 70ª semana, relatada no livro do profeta Daniel. É importante nesse estudo que esse texto, do estudo desse texto base, apresentar algumas informações sobre períodos históricos anteriormente descritos. É interessante isso. Daniel, capítulo 2, versículos 44 e 45. Daniel 7, 8, 24 e 25. E Daniel 8, versículos 24 e 25. Nós vemos que esses textos de Daniel, junto com Daniel
capítulo 9, estão apresentando aspectos de um mesmo momento histórico. Podemos refletir também sobre essa lição de hoje em conjunto com outros textos. Não deixem de ler Mateus, capítulo 24, versículo 15, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, e Lucas, capítulo 21, versículo 24. A lição de hoje ela vai abordar esses aspectos. Primeiro, contexto da revelação, é o tópico 1, e a identificação das semanas. O tópico 2 vai abordar as 70 semanas em relação a Israel, detalhando os diversos períodos históricos. E o tópico 3, 70 semanas e a igreja, respondendo a essa pergunta: onde se situa a igreja? A importância de discernirmos o nosso tempo como igreja e o efeito que essa reflexão, esse conhecimento deve produzir em nosso viver hoje, como tem sido enfatizado em todas as lições. Sendo assim, vamos para o tópico 1, as 70 semanas de Daniel, sempre tendo em mente que nós estaremos abordando no tópico 1 tão somente o contexto no qual se deu essa revelação e procurando identificar estas semanas. O primeiro ponto, eu sugiro destacar o texto introdutório do tópico 1, sobre a importância do estudo comparativo. Evidentemente, recorrendo a outros textos bíblicos. Segundo ponto, é o subtópico 1.1, que nos remete ao contexto da revelação das 70 semanas. Quando nós estudamos o contexto da revelação, nos ajuda muito a discernirmos mais ainda a identificação das 70 semanas. Vejamos, irmãos, a revelação das 70 semanas a Daniel, ela se deu em íntima conexão entre palavra, escrituras e oração. Não deixem de, ao abordar essa íntima conexão entre revelação, palavra e oração, Jeremias, capítulo 29, versículos 10 a 14. Depois de Jeremias 29, quando Deus fala a Jeremias para enviar uma mensagem ao povo que estava no cativeiro. Depois que Deus fala isso com Jeremias, Deus ainda revela a Jeremias mais detalhes da restauração de Israel. Jeremias, capítulo 33. Por que eu estou focando agora sobre o livro do profeta Jeremias? Porque faz parte do contexto da revelação em Daniel, capítulo 9. Daniel estava clamando a Deus em favor do povo judeu. Clamando pelo quê? Clamando por perdão e clamando por restauração da cidade de Jerusalém e do templo. Isso nós vamos ver que está presente na oração de Daniel no capítulo 9.
Então, como nós temos visto, esse clamor de Daniel por restauração, perdão, está em íntima conexão com as profecias de Jeremias. Por isso é importante fazer esse link. Qual é a lição que nós extraímos desse estudo do subtópico 1.1? A relevância de orarmos com as Escrituras. Irmãos, nós aprendemos com Daniel, capítulo 9, a importância, a relevância de não isolarmos a oração das Escrituras. Há uma íntima conexão e deve ser assim na vida do cristão. Escrituras e oração. Nós temos aprendido isso com Daniel. Tendo visto esse contexto no qual se deu a revelação, olha que interessante. Os próximos tópicos tratam da identificação das semanas. Então, vimos a revelação sobre as 70 semanas e agora o tópico 1.2. As 70 semanas proféticas é a identificação dessas 70 semanas. E eu coloco aqui para os irmãos uma contribuição, a primeira identificação. Lembremos que no contexto visto, no subtópico 1.1, Daniel ele tem em mente as profecias de Jeremias e o número de anos do cativeiro. Ele tem em mente isso, 70 anos. Notemos, o anjo Gabriel, ele informa agora a Daniel sobre outros 70 períodos de 7. Então, Daniel tem em mente 70 anos e quando o anjo chega para falar com Daniel, menciona Daniel outros 70 períodos de 7, ou seja, 490 anos para a completa restauração de Israel. Segunda identificação, Daniel, capítulo 9, versículo 24. Irmãos, as 70 semanas reveladas a Daniel se referem a Israel e Jerusalém. Esse ponto está muito claro porque está nítido em Daniel 9, 24. Terceira identificação das 70 semanas proféticas. Esse número 70, assim nós vemos, irmãos, que 70 parece ter um significado simbólico. Eu não estou dizendo que não tem um significado literal, não. Mas, além disso, indica também alguns simbolismos. Isso em conjunto com outros textos da Palavra de Deus. Cremos que o povo judeu, ao conhecer esta revelação, cremos que uma das verdades que vem à mente do povo judeu é Levítico capítulo 25, em relação ao ano do jubileu. Por quê? Porque o ano do jubileu, ele fazia menção a 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos. Depois dos 49 anos, notemos que o ano do jubileu, lá de Levítico, não trata apenas de questões sociais, como herança e servidão. Nós vamos encontrar, também no ano do jubileu, aspectos teológicos, quais sejam: Deus resgatou o seu povo, e segundo, a terra é do Senhor. Então, notemos que é perfeitamente possível
nós conectarmos as lições do ano do jubileu com o propósito de Deus ao estabelecer e determinar as 70 semanas. Porque os objetivos que nós encontramos em Daniel, capítulo 9, sobre as 70 semanas, têm a ver com esta verdade, de que Deus resgatou o seu povo, porque fala de expiação, fala de terminar o pecado, e Deus é Senhor de toda a terra. Esse aspecto, ele nos remete à quarta identificação das semanas proféticas. Nos remete aos alvos, como eu tinha dito agora. Versículo 24, notemos, determinadas para. Então fala das 70 semanas e fala também dos objetivos. São 6. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santo dos Santos. É fundamental observarmos que os 3 primeiros alvos, propósitos, é tratar a questão do pecado. Primeiro, Deus trata a questão do pecado, para depois vir os outros efeitos. Então, deixo como sugestão para os professores conectar esse tema com as profecias de restauração de Ezequiel. Nós estudamos na lição passada os capítulos e também com os capítulos 6 a 19 de Apocalipse. Nós teremos assim uma interessante e também uma visão panorâmica mais ampla da realização do propósito de Deus para toda a história. E assim nós podemos abordar o subtópico 1.3, a última semana e a grande tribulação. Irmãos, lembremos que já se passaram 69 semanas. Isso nós vamos ver no próximo tópico. A 70ª semana está mais detalhada, está mais expandida nos capítulos 6 a 19 de Apocalipse. Mas vide também Daniel, capítulo 12, versículo 1 e Mateus, capítulo 24, versículo 21. Nós, povo de Deus, Igreja do Senhor, nós estamos nesse período que Daniel, capítulo 9, versículo 6 diz: até o fim haverá guerras. Irmãos, aponta esse texto para um contínuo conflito entre o inimigo e os planos de Deus. Notemos que o versículo 27 sinaliza que é a última semana. Notar que a destruição de Jerusalém e do templo, atenção, não ocorreu imediatamente após a crucificação de Jesus. Então isso sinaliza com mais ênfase ainda a existência de um tempo entre o término da semana 69 com o início da semana 70. E aí o versículo 27, como eu disse, é a última semana. Então é como se o presente momento que nós estamos vivendo hoje seja um parênteses de tempo. É o mistério que se referiu Paulo em Efésios, capítulo 3, principalmente. Vide também Atos, capítulo 15, versículos 14 a 18. Esse texto de Atos, então, é um ótimo texto
para nós refletirmos sobre esse aspecto, esse tempo existente entre o término da semana e a semana de 69. Versículo 24, eu encerro com essa contribuição. Estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É assim que o anjo Gabriel começa a falar sobre as semanas. Estão determinadas. Agora, notemos que o versículo 27, quando encerra, o texto diz: está determinado, será derramado sobre o assolador. E eu trago, a título de contribuição, 3 verdades que devem estar presentes na mente do povo de Deus ao estudar sobre as semanas que estão determinadas. Primeiro, Deus determinou. Segundo, Deus é poderoso para levar adiante o seu plano. E terceiro, o seu povo deve continuar confiando, perseverando e esperando, porque os planos de Deus são pensamentos, são planos de bem, de salvação para o seu povo, para os que estão em Cristo Jesus. Que assim seja, que o Espírito Santo nos conduza e nos esclareça e nos ajude até que Cristo venha. Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, fechando brilhantemente o ponto 1, as 70 semanas de Daniel, onde nós aprendemos, pastor Marcos ensinou e nós aprendemos que o estudo acerca das 70 semanas de Daniel é fundamental para entendermos o livro do Apocalipse, principalmente a grande tribulação. E assim nós podemos ir ao ponto 2 com o pastor William Barros, as 70 semanas em Israel, pastor William. Meus amados irmãos, essa lição de número 5 que nós estamos estudando agora sobre a realidade da grande tribulação, ela é muito importante. Eu fiz questão de trazê-la dentro da revista nesse momento aqui, falando após o arrebatamento da igreja, porque é justamente, acredito que um momento propício para entendermos essa questão sobre o papel da igreja, Israel, dentro do quadro profético. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das interrogações que mais açoitam o coração de muitos irmãos ao estudar a Bíblia e as profecias. A igreja passará pela grande tribulação? Nós estamos na grande tribulação? Essas perguntas que muitas vezes açoitam o coração de muitos irmãos serão tratadas e, com a ajuda do Espírito Santo, respondidas aqui na lição de hoje. Por isso, espalhe essa lição, esse vídeo, estude a revista, não deixe de estudar as lições de cada domingo desse trimestre. Agora, olha bem, meus irmãos, uma coisa importante ao estudar as profecias é poder justamente entender que não se baseia uma ideia ou um ponto doutrinário em apenas uma passagem. É preciso construir a doutrina a partir de várias passagens bíblicas. E é o que nós fazemos aqui na lição de hoje. Nós estamos trazendo aqui na nossa lição de hoje, para o nosso estudo do Apocalipse, as 70 semanas de Daniel, que aparece no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 27. Sabe, nesse período agora de pandemia, muitos irmãos, inclusive gente que estuda, gente que tem bagagem, que tem conhecimento, mas pelo medo, pelo pânico, me perguntou, já estamos na grande tribulação? É a grande tribulação? Meu Deus, será que as profecias estavam erradas? Vejam, quando a gente estuda o Apocalipse, um perigo que a gente corre é apenas estudar os símbolos, estudar as figuras, as revelações como elos soltos de uma corrente. E aí, nesse momento, as revelações, os capítulos, tudo que a Bíblia mostra sobre a questão da grande tribulação, se torna como se fossem elos soltos de uma corrente ou como se fossem uma massa informe, tipo essas que as crianças brincam. Ou seja, cada um faz o que quer, cada um interpreta como quiser. E nesse ponto você vai encontrar as mais variadas e criativas interpretações para o mesmo texto, ou para a mesma passagem bíblica. Aí as pessoas ficam na dúvida, para onde é que está certo, onde é que está errado? Como é que eu me baseio, então? A lição de hoje é muito importante também para isso. Vejam, quando a gente estuda as profecias, repito, apenas elas, sem olhar outro contexto, ela vira apenas uma massa informe ou elos soltos de uma corrente. Mas aqui,
A gente está tomando cuidado, por exemplo, de trazer uma passagem muito importante, como eu disse, que é as 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 ao 27. Quando a gente traz a profecia das 70 semanas de Daniel para o nosso estudo, irmãos, aqui nesse momento se encaixa o quadro profético e fica muito mais fácil entender o papel da igreja e o papel de Israel no quadro profético e o que é para a igreja e o que é para Israel. Isso, eu até brinco, falo com o pessoal, entre aspas, eu brinco, o pessoal fala quando a gente vai estudar ministro numa igreja, fala, isso é o pulo do gato para entender a grande tribulação e muito do livro do Apocalipse. Agora entendam, Deus deu a Daniel, nas 70 semanas, uma revelação, como nós já vimos com o pastor Marcos aqui no tópico 1, uma revelação a respeito da restauração de Israel que Daniel estava orando e jejuando, mas também aproveita e traz a Daniel uma revelação acerca do futuro da nação e do mundo. Agora, olha que coisa tremenda, a gente pode tirar disso. Quer dizer, Daniel estava pedindo a Deus a restauração naquele momento do seu povo, e Deus revela a ele aquele momento e o futuro. Ou seja, Deus sempre nos dá muito mais do que pedimos, quando nós nos dedicamos a viver na vontade de Deus e em obediência à sua palavra. Você pode ter certeza, Deus sempre vai fazer mais do que você esperava. Você nunca vai surpreender Deus, mas pode ter certeza que Ele vai te surpreender sempre. Agora, quando a gente traz as 70 semanas de Daniel, vejam, na nossa lição nós vamos ver que Daniel estava orando, jejuando, pedindo a restauração do seu povo. Deus manda o anjo Gabriel a Daniel e revela a Daniel que 70 semanas proféticas estão determinadas sobre seu povo, Israel, e sobre a sua santa cidade, Jerusalém. Estamos no versículo 24 de Daniel 9. Deus revela o futuro de Israel e o futuro de Jerusalém. Deus diz que 70 semanas proféticas de anos estão determinadas sobre o seu povo. Aqui não são semanas de dias, porque no hebraico, na língua do Antigo Testamento, quando fala de dias aqui, há uma forma específica para determinar que era dias. Aqui são semanas de anos proféticos. Aqui ele menciona que 70 semanas proféticas de anos estavam determinadas sobre o seu povo. E ele vai separar essa profecia em 3 fases, em 3 etapas proféticas. Primeiro, 7 semanas. Depois, 62 semanas. E depois, a última semana. Ou seja, em 3 fases essa profecia aparece se cumprindo na Bíblia. 7 semanas, 62 semanas e depois a última semana. A primeira parte dessa profecia, 7 semanas, tem a ver com a restauração de Israel naquele momento, com a oração que Daniel está fazendo a Deus para que seu povo seja restaurado. E essa profecia vai se cumprir. A gente olha nesse momento para Neemias, capítulo de número 2, cerca de 445 a.C. Jerusalém é restaurada, os muros são levantados e erguidos novamente, o templo e o culto com Esdras restaurado, Jerusalém é edificada, 3 levas de judeus historicamente vêm e voltam para ser repatriados, e a partir daí Israel vai florescer novamente. Ou seja, a primeira parte da profecia, 7 semanas, se cumpriu. Em cerca de 49 anos, 7 semanas de anos proféticas. Ou seja, em quase 50 anos, tudo aquilo vai acontecer. Israel é restaurado, Jerusalém é edificado e o povo é repatriado à sua terra. A profecia da primeira parte, de 7 semanas, se cumpre. Logo em seguida, ele diz, e 62 semanas, a segunda parte dessa profecia acrescenta a vinda do Messias prometido. A Bíblia mostra o Messias vindo e depois sendo tirado. Agora, olha que tremendo. E mostra que essa restauração de edificar Jerusalém acontece, porém, em tempos angustiosos. Por que tempos angustiosos? Porque embora Israel seja repatriado, embora Jerusalém seja edificada novamente, reedificada, em tempos angustiosos porque Israel está subjugado pelo poder do Império Romano. E agora, quando a gente olha para o Império Romano, historicamente, só se confirma o que aparece nas profecias. Por exemplo, na visão da estátua que Daniel viu, que Nabucodonosor havia sonhado, a gente vê as pernas de ferro. A gente vê nisso a dureza, a forma terrível do Império Romano. Agora, vejam, Israel é reedificado e restaurado. O Messias vem
e ele cumpre o seu ministério terreno, ele morre na cruz do Calvário, ressuscita dos mortos e é retirado, é assunto ao céu. Então, 7 semanas a restauração de Israel naquele momento, 62 semanas, ou seja, 62 com 7, 69. Então, das 70 semanas, 69 semanas se cumprem trazendo a restauração de Israel em tempos angustiosos, porque o Império Romano domina o mundo, mas também a vinda de Jesus, o Messias que vem ao mundo, cumpre o seu ministério terreno e é tirado. Ou seja, das 70 semanas, 69 semanas já aconteceram. 69 semanas se cumpriram. O Messias e Israel aparecem nesses 2 versículos, os versículos 4, 25, 26, os 3 versículos. Tudo se cumpriu. A partir daí, vejam, da profecia, 2 etapas se cumpriram, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 7 mais 62, 69 semanas das profecias já se cumpriu. Faltando agora apenas a última semana. Essa última semana que vai aparecer em Daniel 9, 27, é a grande tribulação. Ou seja, Apocalipse, capítulo 4 em diante. O que ocorre? Qual é a diferença? Deus dá a Daniel uma revelação sintetizada. Deus dá a Daniel uma revelação sem pormenores. Deus dá a Daniel uma revelação resumida, enquanto que a João, Deus dá uma revelação detalhada, com pormenores. A Daniel, Deus diz, fecha o livro porque não é o tempo. A João, Deus diz, é a última hora. Falta só um pouquinho de tempo, Deus disse para o escritor aos Hebreus. Ou seja, o tempo de Daniel, Deus dá uma visão, um flash do que haveria de acontecer. Alguns séculos depois, no tempo de João, Deus traz uma revelação detalhada, porque é o tempo de Deus revelar os seus mistérios. Ou seja, Daniel 9, 27 se revela em Apocalipse, capítulo 4 em diante. Sendo que Daniel recebe uma revelação resumida, porém João recebe uma revelação detalhada. Quando nós olhamos para Daniel capítulo 9, verso 27, e olhamos para Apocalipse capítulo 4, em Daniel nós vemos a profecia do que ia acontecer. Em Apocalipse capítulo 4 em diante nós vemos finalmente o desatar dos 7 selos, o rolo sendo aberto e a profecia se cumprindo. Quando nós unimos a profecia das 70 semanas com o Apocalipse, fica nítido nesse momento, nesse quadro profético, que as 70 semanas não são um tratamento de Deus com a igreja. A igreja sequer aparece na profecia. É um tratamento de Deus, como está no versículo 24. Ou seja, a grande tribulação, também dentro desse quadro profético, é definida como um tratamento de Deus com Israel, sobre o teu povo, e Jerusalém, a tua santa cidade. A igreja vai aparecer aqui, e esse é um ponto importante, e o pastor Prates vai tratar ele no tópico 3, com mais detalhes. Nós vamos ver aqui por inferência. Então, em suma, nesse momento aqui, entendendo, cabe a mim aqui no tópico 2, tratar com vocês esmiuçando esses pontos, e o pastor Prates vai vir na frente e falar sobre o papel da igreja com relação a esta profecia. Agora, eu quero frisar aqui, terminando a minha participação no tópico 2, pastor Prates, deixando claro para os nossos irmãos a realidade das 70 semanas, porque muitos irmãos, eu converso com muita gente quando eu vou nas igrejas, não conseguem entender a profecia das 70 semanas de Daniel. Tem uma dificuldade enorme para entender isso. Então, quando a gente estuda uma lição como essa, onde a gente se detém em 3 tópicos da revista para olhar as 70 semanas de Daniel, esmiuçá-la ponto a ponto, as 3 partes da profecia, nós vemos que a primeira parte, 7 semanas se cumpriu, a segunda parte, 62 semanas se cumpriram, e aí falta a última semana, que é a grande tribulação. A Bíblia diz que ele fará, o anticristo, o príncipe que há de vir, fará uma aliança com muitos por uma semana. E essa aliança será feita também com Israel. E a Bíblia diz que na metade da semana será rompida essa aliança. Então, em outras lições agora na frente, nós vamos estudar sobre o anticristo. Aqui, nesse momento, não cabe a gente esmiuçar sobre o papel do anticristo na grande tribulação.
ou quem é ele. Nós vamos ter uma lição só disso. Mas agora, nesse momento, cabe reforçar a cada irmão que estuda conosco nesse momento na IBD que as 70 semanas de Daniel estão dentro do relógio de Deus, contando o tempo que está correndo. O relógio de Deus não para, como diz uma antiga música sacra cristã. O relógio de Deus não para, os ponteiros estão a correr, tudo está acontecendo, tudo está prestes a acontecer. Nós estamos vivendo nesse momento, pisando no palco das profecias. Então, meus amados irmãos, vivemos apenas um intervalo, uma vírgula, uma pausa para respirar entre a penúltima, a 69, e a última semana, a 70, a grande tribulação. A igreja, vocês verão agora com o pastor Prates, como se comporta dentro desse quadro profético. Que Deus abençoe vocês, que possamos ficar firmes e que com a aula de hoje possamos realmente, definitivamente agora, entender as 70 semanas de Daniel e a grande tribulação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito bem, pastor William Barros, fechando também brilhantemente o ponto 2, onde nós aprendemos com o ensinamento que o pastor William nos trouxe, que como resposta ao clamor de Daniel pelo fim do cativeiro do seu povo, Deus envia o anjo Gabriel e revela ao profeta Daniel a restauração de Israel e mostra a ele, Daniel, o futuro da nação até que chegue o reino teocrático do Messias. Olha que extraordinário. E assim podemos então concluir, fechando o ponto 3, as 70 semanas e a igreja. Meus irmãos, no livro do profeta Daniel, lá no capítulo 9, versículo 26, está escrito assim: depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Este é o nosso tempo, meus irmãos, o tempo da igreja. E qual deve ser a nossa prioridade? Considerando este tempo que estamos vivendo ser o tempo da igreja, na sua opinião, qual deve ser a sua e a nossa prioridade? Como você está imaginando isso na sua aula com os seus alunos? Então esta é uma grande oportunidade de você, professor, trabalhar este ponto. Eu penso que neste tópico 3, o mais importante, o foco desse ponto 3, se você conseguir trazer os alunos para esta reflexão, que estamos vivendo o nosso tempo, o tempo da igreja, qual é a prioridade minha? Qual é a prioridade de cada um? A resposta está no livro de Atos 1:8, que diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta, meus irmãos, deve ser a nossa prioridade. A razão de estarmos aqui neste mundo é porque o alvo de Cristo é alcançar o mundo perdido. E como ele vai alcançar o mundo perdido? Ele já nos elegeu nele para sermos suas testemunhas. Nós somos a continuidade da obra que ele começou até que ele venha. E ele incumbiu esta tarefa sublime e prioritária a mim e a você, a Igreja de Cristo. Você pode ver isso em Marcos 16:15, Mateus 28:19 e outros textos. E assim podemos ir ao 3.1, que diz: a igreja não é alvo das 70 semanas. Olha que maravilha, né? Muitas pessoas têm medo de estudar o Apocalipse, fica apavorado, né? Mas a minha palavra para você, e eu peço a você que tranquilize também os seus alunos, tranquilize os crentes que você tem acesso, porque o livro do Apocalipse não deve ser para nós um temor. Pelo contrário, nós temos que ver o livro do Apocalipse uma grande oportunidade de falarmos do amor de Cristo. Com o fim da segunda parte da profecia das 70 semanas, se inicia um intervalo profético entre a semana 69 e a semana 70. Esse intervalo já está mais de 2000 anos.
Que tempo maravilhoso, que tempo extraordinário. É o tempo meu, é o tempo seu, é o tempo da igreja. E como bem disse o saudoso pastor Antônio Gilberto, esse é o tempo em que a igreja está sendo constituída, edificada e preparada para ser arrebatada da terra para os céus. Que extraordinário, que fechamento maravilhoso desse 3.1. Vamos então ao 3.2, que diz: a igreja não é alvo da ira divina. Como bem explica o nosso comentarista, o pastor William Barros, está aqui na revista muito claro, em sua mensagem à igreja de Filadélfia, Jesus afirma que livrará a sua igreja da hora da tentação que virá sobre a terra. E tem um texto que diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Para a igreja em Tessalônica, Jesus promete vir dos céus e nos livrar da ira futura. Está escrito assim, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10. E em 1 Tessalonicenses 5:9 está escrito, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Extraordinário, por isso é que eu digo, não há o que temer, não tenha medo do livro do Apocalipse, mas leia com temor e tremor, mas ao mesmo tempo com uma singeleza de coração e com a certeza de que estamos vivendo o nosso tempo e como moradores, e habitantes desse planeta nesse tempo, nós temos uma missão. E a missão, já falamos na introdução desse ponto, anunciar a Cristo. E assim, podemos ir ao último tópico, subtópico do tópico 3, que diz a igreja e o seu tempo. Meus irmãos, considerando que a segunda vinda de Jesus Cristo é real, ela é repentina e ninguém sabe o dia e a hora, você pode ver isso lá em Apocalipse 22:20, 1 Coríntios 15:52, Mateus 24:42, o nosso querido bispo Abner Ferreira, ele nos chama a nossa atenção numa das revistas de escola dominical que ele foi o comentarista. E chama a nossa atenção para essa observação, para 3 efeitos que devem ser produzidos na minha vida e na vida de todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo. A saber, veja o que nos ensina o pastor Abner, o bispo Abner, e o que ele deixou registrado para a nossa meditação. Primeiro, o que é preciso nesse tempo? Já que estamos vivendo os últimos tempos, o tempo da igreja, o que nós precisamos nesse tempo? Primeiro, estabilidade cristã. 1 Coríntios 15:58. Nada de hoje estou na igreja, amanhã não estou. Hoje vou na igreja, amanhã não vou. Fiquei embirrado porque alguém não me saudou com a paz do Senhor, porque não tive uma oportunidade para cantar, porque não dei aula na escola dominical. Mas por que esse professor está dando aula e não eu tenho mais condições? Estabilidade cristã. Faça chuva, faça sol, permaneça seus olhos fixos em Cristo e na palavra. Segundo ensinamento que o bispo nos traz, constante purificação. 1 de João 3:3, então nós temos que estar constantemente nos purificando, porque não é fácil, esse mundo é mau. Se a gente não vigiar, não tomar cuidado, a gente vai se embaralhando aí com os negócios desta vida e daqui a pouco a gente não está mais puro. Constante purificação, porque não sabemos a hora que ele vem. Terceiro, constante vigilância. Veja como um está muito ligado ao outro. Mateus 24:4, 42:44 e Marcos 13:33. Você vai ver textos bíblicos que nos chamam a atenção para isso. Constante vigilância. Meus irmãos, o diabo, o nosso adversário, ele está atento. Ele sabe, ele não sabe o dia, ele não sabe a hora, mas ele sabe que a qualquer momento a profecia que foi lançada, a palavra proferida pela boca de Deus, há de se cumprir em total,
cumprimento, porque ele já perdeu. Satanás já foi destronado, mas ele ainda está com uma certa permissão, né? Então o tempinho dele ainda está indo, ele ainda está, então ele sabe que o tempo dele está acabando. O que ele vai fazer? Vai tentar nos tirar o foco, tentar nos afastar de Cristo. Meus irmãos, vigilância! Eis que ele ruge como um leão, tentando nos atrapalhar, tentando nos entristecer para que a gente perca o foco da cruz e a cruz vazia, porque o nosso Senhor ressuscitou. Em termos práticos, como estas verdades estão impactando o meu e o seu viver? Fica aí essa pergunta que eu faço a você, sugiro você também fazer aos seus alunos, ok? Então, para fechar este vídeo, nós podemos concluir que a presente lição, ela vem dizendo que ao realizarmos um estudo comparativo das profecias do livro do profeta Daniel com outros textos bíblicos encontrados na Bíblia, nós precisamos perseverar em vigilância, em oração, em santificação e no serviço cristão, pois a palavra do Senhor não vai passar jamais, mas vai se cumprir, porque Deus é fiel e verdadeiro. E assim nós podemos dizer que aprendemos com o fechamento deste ponto. Pastor William nos ensinou, através da sua exposição, aqui na revista, e nós aprendemos também com esse vídeo, tanto pelo comentário do pastor William, como o comentário do pastor Marcos Santana, e o nosso resumo de agora. O que nós aprendemos disso tudo? Com o fim da segunda parte da profecia das 70 semanas, se inicia um intervalo profético entre a semana 69 e a semana 70. E assim, que pena, né? Mas nós chegamos ao final deste vídeo. Mas, querendo bom Deus, na semana que vem, a gente vai estar de volta aqui, compondo novamente esta mesa maravilhosa com os nossos amigos de todas as semanas, para juntos nós estudarmos a lição de número 6, que tem por título Apocalipse, o livro do trono. Olha, muito obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos. E por falar em nosso canal, eu sempre digo isso e é sempre bom relembrar que no canal da Editora Betel não tem só vídeo para os adultos. Lá nós temos vídeos para todas as faixas etárias, tanto no canal da Betel, que é esse normal, que você já sabe, é o mais antigo, como o canal Betel Kids, né? O que a gente tem lá, vídeos específicos comentado, né? E aulas, pré-aulas trazidas ali por irmãs que são especialmente selecionadas, que trazem ali auxílio adicional para todas. Então, quando você pega o canal do Betel Kids com o canal da Editora Betel, você vai ter toda a família. É a Editora Betel se preocupando em dar a você não somente uma revista impressa ou digital, mas todas estas ferramentas que a editora disponibiliza para você. Então, nós temos aqui nesse canal os vídeos que atendem à faixa dos adolescentes, a faixa dos jovens e a faixa dos adultos. E no canal Betel Kids você tem para as demais faixas etárias, desde os pequenininhos até a chegada ali dos adolescentes. E assim nós podemos encerrar esse vídeo com uma oração. Eu quero pedir a você gentilmente que una-se a nós nesse momento. Vou pedir ao pastor William Barros que faça essa oração para a gente encerrar esse vídeo. Deus abençoe e até a próxima. Pastor Prates, eu tenho um anúncio aqui importantíssimo para onde a gente orar. Dias 7 e 8 agora de maio, sábado e domingo, nós estaremos na nossa igreja, nosso Ministério de Madureira, Assembleia de Deus, em Ribeirão Preto, com o pastor Davi e a pastora Débora da Fé. Nós estaremos juntos num evento lá muito importante, que vai envolver a escola dominical, vai envolver um evento para solteiros no sábado. À noite vamos estar pregando. Irmãos, você dessa região aí de São Paulo, não fica de fora. Junta todo mundo, essa galera toda, vamos lá todo mundo. Eu vou estar no final lá com o meu material, vou estar lá fazendo dedicatório, quero você lá, vem falar comigo, me dá um abraço, fala, eu assisto às aulas da Editora Betel. Então, a gente tem um encontro marcado dia 7 e 8 de maio, não marca nada na tua agenda, vamos todo mundo lá para Ribeirão Preto,
para a gente poder ter um encontro lá, e eu tenho certeza que vai ser um encontro com Deus também tremendo na nossa vida. Então, te aguardo lá. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela aula de hoje, nos guarda, nos abençoa, e, ó Deus, que essa palavra da lição de hoje possa, Deus, confortar nosso coração e manter a nossa fé firme e inabalável diante das tempestades que açoitam este mundo e dos momentos difíceis que ainda virão neste mundo. Que possamos estar firmes na fé. Em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.